Oi, Olá! tudo bom? Bora Tudo certinho. tudo certinho. E você, Andréia? Tudo bem? Tá frio, né? Aqui em São Paulo Frio? só. Tá muito gelado, tá muito gelado. Você tá me escutando bem? Tô sim, você, tá me escutando? Legal, tô sim. É que às vezes a minha conexão não fica tão legal. A gente deu uma reiniciada aqui no roteador e tal, e acho que já agora foi. Qualquer coisa eu coloco o Não, meu 4G mesmo. não, beleza. Agora é só sua imagem que deu uma embaçadinha, mas já voltou já. É, deixa eu ver se eu tiro então pra você ver se fica melhor. Acho que vai Tá, travar tá menos, ótimo. né? Tá ótimo. Maravilha! Então vamos lá, vamos falar de high school, de ensino médio, vamos passar essa Vamos. informação pro pessoal. Como é que Vamos tá sim. aí? Início de julho agora, cheio de novidades. Sim, segundo semestre de 2020, né? Começando. É, muito E é isso aí. rápido. Muito rápido. E o high school, a gente tem aí várias possibilidades de embarque. Então, sempre dá tempo de fazer o high school, né? Sempre dá tempo de planejar, se Sim, com organizar com calma certeza. para fazer o programa. E Andréia, fala um pouquinho sobre você, sobre a empresa, se apresenta pra gente. Tá, primeiro, Bárbara, muito obrigada pelo seu tempo, pelo espaço aqui de vocês, da Obrigada a Birds. você, É, primeira de muitas lives, né? com certeza. Bom, meu nome é Andréia, como a Bárbara já comentou. Eu sou representante da 3W aqui no Brasil. E a 3W é uma das parceiras da Birds, que oferece programas de high school. E nós trabalhamos com high school nos Estados Unidos, escolas particulares nos Estados Unidos. Então, temos mais de 40 opções ao redor aí de todo o país, né, para ajudar os alunos a realizar o sonho de realizar o high school nos Estados Unidos. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos, fazemos todo o intermédio entre a escola, ajudando a escolher qual que é a melhor opção, baseada aí nas preferências do aluno, seja região, seja esporte, seja matéria, seja lá o que for. Então, ajudamos realmente a encontrar qual que é a melhor opção de escola para cada perfil de aluno. Ótimo, muito bom. Então, bora lá, gente. Tudo focado nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar um pouquinho de todo esse processo, de como funciona, né? O prazo, como que você tem que se organizar para fazer a sua matrícula e tudo mais. E saber um pouquinho das facilidades, né? Para a gente conseguir fazer essas matrículas, tirar um pouquinho aí esse monstro, né, da cabeça, quando a gente fala, eu acho que é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. É. E não é bem assim. Acho que as oportunidades estão aí para todos, né? A gente sempre diz, o programa de high school, às vezes as pessoas realmente têm esse medo, né? Mas ele não é um programa difícil de se matricular. Ele é um programa que tem muitas etapas, mas a Birds, né, está aí para ajudar em todas as etapas e nós também aqui ajudamos, estamos sempre em contato tanto com os alunos quanto com a Birds. Então é um processo realmente que uma etapa depende da outra e leva um certo tempo, mas não é nada difícil, é algo que vale super a pena, né? É um super investimento o high school. Ah, eu sou super suspeita. Eu acho que vale muito. Eu também. Eu também sou. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Andréia, vamos supor assim, a gente tem alguém interessado para ir para se matricular com as escolas da 3W. Uhum. Então, vamos supor que a gente está aqui com um cliente num início de matrícula, tá? Então, assim, eu quero ver quais são as opções de escolas, em quais locais nos Estados Unidos estão as escolas parceiras da 3W, como que eu faço essa consulta, o que é apresentado para o estudante nesse momento? Uhum. Então, uma das grandes vantagens da escola particular é justamente poder escolher a escola.
né? Então, diferente de programas em escolas públicas, né, onde o aluno não sabe exatamente qual escola ele vai estudar, na escola particular, não, ele tem realmente um poder de escolha muito grande. Então, muitas vezes a gente bate um papo com o aluno para entender realmente o que ele está buscando, se ele tem alguma preferência, né? Às vezes o aluno quer morar na Califórnia, por exemplo, ou gostaria de fazer medicina na faculdade, já quer fazer matérias relacionadas à área, ou joga futebol muito bem, né? Então, quando a gente apresenta a escola, nós já passamos todos os detalhes daquela escola para o aluno. Então, isso é muito bacana, porque ele já sabe todas as possíveis matérias que ele vai fazer, os esportes, ele já vai ver fotos da escola, fotos da acomodação. Se for casa de família, eles têm um contato muito antes com a casa de família, justamente para já quebrar o gelo, chegar lá, a adaptação é muito mais fácil. Então, além desses detalhes da escola, a gente tem vídeo, a gente tem foto, muitas vezes os alunos conversam com ex-aluno da escola também, para saber como é que foi a experiência desse ex-aluno, né, como foi na prática, porque ele dá aquela visão de estudante, né, para ele. Então, isso é muito bacana, a gente consegue passar praticamente qualquer detalhe da escola para o aluno. Então, quando ele faz a matrícula dele na escola particular, ele escolheu a dedo aquela escola. É como se a escola fosse feita para ele. Casa certinho com aquilo que ele procura. Sim. É até importante a gente mencionar isso, porque, para quem não sabe, o programa de high school nos Estados Unidos, ele tem diferentes categorias, né? Então, algumas pessoas comumente já procuram um sistema público, mas obviamente procuram, mas não sabem a fundo como é que funciona. Então, o sistema público, gente, ele é um pouquinho menos... te dá menos possibilidades de escolha, tá? Então, se você se matricula num sistema público, você pode ser colocado num distrito totalmente aleatório, porque o sistema vai colocar você numa escola e num distrito que vai ter vaga para sua colocação. Então, você não escolhe lugar, você pode cair num lugar remoto. Então, se você for aquele estudante que sonha em ir para Califórnia, ficar perto da praia, pode ser jogar futebol. Pode ser frustrante para uma pessoa pegar um sistema público e ficar nesse Kinder Ovo, né? Nessa caixinha de surpresas, porque pode se tornar uma experiência frustrante. Isso não é o propósito, né, de você fazer o programa. É também um sistema muito bacana, mas é totalmente de perfil diferente. Então, o que a 3W está dando aí, está oferecendo aí, são as oportunidades em que você consegue ver fotos do lugar onde você vai, saber como que funciona as hospedagens, as famílias, como que é o suporte. Então, é um sistema muito mais acompanhado, né? Personalizado, né? A gente consegue personalizar. É isso aí. Eu acho que, assim, não tem melhor nem pior, né? Como você disse, também é uma questão de perfil do aluno. Então, às vezes, o aluno tem perfil para a escola pública e, às vezes, tem perfil para a escola particular, né? Então, é muito importante, realmente, esse bate-papo, essa sondagem inicial que a gente faz, justamente para entender qual que é o perfil do aluno. E aí, sim, indicar a melhor opção para que ele esteja feliz, né? Durante o intercâmbio dele, que é o principal, né? Para todos. Sim, com certeza. E aí, assim, vamos lá. A gente estava falando das regiões, né? Quais os estados, assim, que vocês estão localizados? Qual é o perfil de escolas que vocês fazem essas parcerias? Por território? Como que vocês selecionam essas questões? A gente foca principalmente nas duas costas, então a gente tem muitas escolas na Califórnia, primeiramente porque é o destino mais procurado por brasileiro, então o brasileiro gosta da Califórnia, né? Então a gente tem ali Los Angeles, San Diego, Santa Bárbara, São Francisco, então são várias as opções. E o segundo motivo de termos tantas escolas na Califórnia é porque a matriz da 3W está localizada em Los Angeles. Então ali fica mais fácil de administrar as escolas na região, né? E temos duas brasileiras que trabalham lá, inclusive, que dão suporte para todos os nossos alunos durante o programa, o que é mais uma segurança, né? É mais aí um ponto super positivo de escolher uma escola particular. Então, na Califórnia, nós temos mais de 20 escolas, é bastante opção lá, né? Também temos bastante na Flórida e ali na costa leste, entre Nova York, Boston, Filadélfia,
Filadélfia, Chicago. Então, nós procuramos focar nesses destinos que são geralmente destinos que os alunos querem viajar, exatamente, né? Enquanto numa escola pública o aluno pode cair em qualquer lugar dos Estados Unidos, na escola particular ele quer realmente escolher. Então, a gente foca esses destinos que realmente os alunos gostam, que geralmente eles procuram. Então, aí, são 45 opções de escolas, é bastante opção. E, assim, não é perfis nós possível que temos você não ache vários. a sua escola entre 45 opções. A gente sempre acha, sempre acha. Assim, as escolas, a gente consegue ser muito flexível, né? Como você disse, geralmente na escola pública tem que ser um pouquinho mais engessado, já na escola consegue ser mais flexível, porque a gente consegue fazer esse filtro, né? De qual que é a melhor escola para aquele aluno. Então, são muitas as opções. A gente tem escolas grandes, menores, em cidades um pouquinho menores, perto de grandes centros, ou outras que são realmente ali em Los Angeles, na Filadélfia. Então, são vários os perfis mesmo. Então, assim, são escolas em que o aluno não precisa se preocupar com a questão, eu vou para uma cidade que eu não vou fazer nada, não vai ter nada para fazer, não tem atividade, não vai ser assim. Normalmente o programa de high school ele já não é assim, tem muita atividade. E basta, na verdade, você escolher uma que vai atender teu perfil, né? E aí, assim... Exato. Vamos lá, a gente tem a dúvida do, tá bom, como que eu faço para me matricular? O que que eu preciso apresentar para ser aceito num programa de uma dessas escolas? Legal, existe na verdade um passo a passo, né, que a gente chama de processo de aceitação. Então, aqui no Brasil é um pouco diferente, né? A gente quer se matricular em uma escola, você vai lá, faz a matrícula, assina um papelzinho e é isso. Nos Estados Unidos não é assim, então todo aluno é avaliado pela escola antes de ser aceito. Não é nada assim preocupante, mas é um processo burocrático que é natural e os americanos também passam pelo mesmo processo. Então, esse processo de aceitação inclui um teste de inglês, que é feito na própria BURTS, né? Um teste só para realmente termos ideia do nível do idioma. Não tem problema se tiver um nível um pouco mais baixo de inglês. Nós temos escolas que aceitam alunos com um inglês um pouco mais fraco, então não é um problema, tá? Essa questão do nível. Mas a gente pede o teste só para realmente medir como está o nível do aluno no momento. Nós pedimos também o histórico escolar dos últimos 3 anos, então a gente tem que dar uma olhadinha ali nas notas, né? Como é que tá. Poxa vida, eu já repeti de ano, o que acontece? Eu não posso me matricular? Pode também, né? Tem algumas escolas que permitem, então também não é um problema para as escolas particulares. Então isso é bem importante lembrar que as escolas particulares são mais flexíveis, então a gente consegue aceitar alunos repetentes com esse perfil. E aí a gente faz uma entrevista por Skype com o aluno. Essa entrevista é em inglês, 10 minutinhos, mas não precisa ficar apavorado, é super tranquila a entrevista, é mais um bate-papo, né? Para realmente a escola conhecer o aluno. E tem um formulário que precisa ser preenchido. Com tudo isso, a escola já pode nos dizer: aceito esse aluno, né? Quero esse aluno aqui na minha escola no próximo ano letivo. E aí ele dá continuidade ao preenchimento do application, que nós chamamos, que é uma série de formulários, né, que são necessários. Precisa preencher toda a parte de vacinação, precisa fazer teste de tuberculose, tem bastante coisa para assinar. Então, essa parte do application, que é aquela que eu falei que é um passo depois do outro, então a gente vai por etapas, né, no high school, e a gente ajuda em todo esse processo. Então, é basicamente isso que nós precisamos para dar início à matrícula, né? Então, quando a gente faz esse processo de aceitação, muitas vezes a gente já fez pelo menos 1 ou 2 conversas com a família para falar das opções de escolas e escolher aquela que realmente tem o perfil, né, do aluno que ele procura. Sim. É uma etapa importante, porque a escola também precisa receber essas informações, até mesmo para testar qual vai ser o perfil melhor. De repente, você está se matriculando ou pedindo para uma região que não tem o esporte que você quer, não está na época, né? Porque a gente comentou outro dia que é muito sazonal a questão de esporte nos Estados Unidos.
enfim, não está numa região que vai atender as coisas que você quer fazer. Então, esse suporte, essa ficha de aplicação, passar as informações, até mesmo para confirmar o seu nível de inglês, né? Se você vai precisar de um suporte de aula de inglês adicional, né? Porque ainda tem ESL, não tem? Uhum, tem. Justamente por isso a gente consegue aceitar alunos com um nível um pouquinho mais baixo de inglês, porque as escolas oferecem o ESL, que é o inglês como segunda língua. Então, muitas escolas, não são todas, mas digamos que aí 90% das escolas oferecem o inglês como segunda língua. Então, sabendo, né, o nível de inglês do aluno, a gente também consegue direcionar. Se o aluno tiver um inglês um pouco mais básico, a gente direciona com certeza para uma escola que tem o inglês como segunda língua, então ele terá esse suporte. É por isso que a gente consegue ter essa flexibilidade na aceitação. Sim, sim, com certeza. Então, assim, é muita coisa, é bastante complexo. A gente vai falar de um monte de informação ainda, né? Então, uma vez, assim, fui aceito, fiz a minha matrícula, e agora como é que eu faço para eu organizar isso com a minha escola aqui no Brasil? Porque também tem essa questão que é bastante importante. Tem que rolar um aviso, você tem que verificar algumas questões com a sua escola. Mas é um processo normal, né? Comum, né, Andréa? É tranquilo, né? Na verdade, a nossa recomendação é conversar com a escola aqui no Brasil, até mesmo antes de firmar a matrícula, né? Então, quando surgiu essa vontade de fazer o high school, já conversa na escola, olha só, eu gostaria de fazer um semestre, um ano, né? Só para a escola estar informada aqui no Brasil. Mas é super tranquilo porque existem algumas regrinhas que o aluno precisa seguir quando estiver nos Estados Unidos, e seguindo essas regras, ele volta para o Brasil e dá continuidade aos estudos normalmente. Então, é como se ele nunca tivesse saído. Ele vai sair, um exemplo, daqui do Brasil no meio do primeiro colegial. Quando ele voltar, daqui um ano, ele vai entrar no meio do segundo colegial aqui no Brasil. Então, é como se ele nunca tivesse saído, é como se ele tivesse apenas transferido de escola. Que na prática é isso mesmo, é apenas uma transferência. E até Né? as notas também, né, são convalidadas, elas são convertidas também para o seu histórico escolar, depois que você dá continuidade nos seus estudos aqui no Brasil quando volta, né? Então, não tem diferença nenhuma. Exato, não tem diferença nenhuma, essas notas são convalidadas, né? E a única exigência por parte do Brasil é que o aluno estude 5 matérias, né? Essas 5 matérias são obrigatórias, então é o inglês, uma matéria de matemática, uma matéria de ciências, que pode ser física, química, biologia, uma matéria de estudos sociais, que pode ser história, geografia, e um esporte. Então, o aluno estudando essas 5 matérias lá nos Estados Unidos, quando ele trouxer o diploma aqui para o Brasil, né, o histórico escolar dele, a escola vai convalidar as notas e ele vai continuar estudando normalmente. Então, o processo aqui é super tranquilo. E precisa ser feito um processinho lá nos Estados Unidos, que é justamente essa parte de convalidação, mas no nosso programa o aluno não precisa correr atrás disso, né? O meu head office, minha matriz, faz isso com a escola e só manda pronto por correio para cá, que é esse histórico escolar como se fosse uma, como se diz, quando você vai no cartório, me fugiu a palavra agora. Com firma reconhecida. Lembrei. Com firma reconhecida. Deu um branco. Deu um branco total. Então, a escola precisa mandar esse documento de maneira oficial para a escola daqui do Brasil, mas a gente corre atrás de tudo isso para o aluno. Então, ele não precisa se preocupar em nenhum momento com esse documento. Mas seguindo esse passo a passo aí, sem problema. Suporte é uma segurança que você tem de repente, aquele sentimento de tipo assim, eu não vou comer bola porque eu tenho suporte. É isso, basicamente isso. E, exatamente. E é um processo chatinho, é burocrático. Todo processo burocrático é um pouco chatinho. Então, a gente faz toda essa parte aí para o aluno, não precisa se preocupar. Sim. E também tem a questão do valor, né, do pagamento. As pessoas às vezes questionam, nossa, mas é muito caro, tal, o que está incluso nisso? E normalmente o programa de high school, quando você vai passar o ensino médio fora, por ter todo esse suporte por trás, existe uma responsabilidade muito grande de todos os sistemas para acolher você que é menor de idade, que vai fazer parte do seu ensino médio fora. Então, o valor, na verdade, compreende muita coisa. A diferença, assim, às vezes...
de valor que, né, tipo, você vai ter que levar de dinheiro, ou seu pai ou sua mãe, ou você vai enviar para o seu filho, ela é muito pequena, porque toda a parte de custeio, de permanência do seu filho, ou a sua permanência enquanto você estiver fazendo o seu high school, ela já está praticamente quase toda inclusa no valor, né? Sim, tá praticamente tudo incluso. Então, isso é bem importante, fazer essa continha, né? Colocar ele na ponta do lápis, porque no nosso programa já está incluso a escola, os livros, todas as excursões acadêmicas propostas pela escola, a acomodação com as 3 refeições diárias, o transporte diário para a escola, seguro-saúde. Então, assim, o valor, ele já compreende tudo, até mesmo academia as escolas têm. Então, quando o aluno está aqui no Brasil, quais são os gastos que os pais têm aqui? Tem a escola, tem o curso de inglês, tem a academia, tem a escolinha de futebol, comida, né? Então, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis que o pai gasta no Brasil e vai investir no high school, fica elas por elas. A gente percebe que fica muito parecido, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis. Então, sim, o valor ele já vem o pacote completo justamente para que o aluno não perca nada durante o high school. Tá tudo ali incluso, né? Sim, é até bom para os pais saberem disso, né? Porque é uma questão de... Você tem que fazer um planejamento financeiro, isso é super compreensível. Então, quando você vê que já tem todo esse suporte para o teu filho antes de você enviá-lo, você já consegue até fazer, tipo, uma previsão, né? De organização e se preocupar menos. Ao mesmo tempo, se preocupar menos. Nos Estados Unidos é bem diferente, né? Aqui a gente paga mensalmente escola, a gente faz tudo mensal aqui. E lá não, né? Eles pagam o valor completo da escola, então eles pagam o ano, todo mundo logo de cara. Então é mais ou menos dessa maneira que funciona. Então, pensando nisso, quando o pai matricula o filho em um high school, é só esse gasto que ele vai ter o ano inteiro com esse aluno, ele não vai ter aquele gasto mensal mais. Né? Então ele deixa de ter um gasto aqui no Brasil e vai praticamente só substituir esse gasto. Então é bem legal sim fazer essa conta, é bem importante. E aí, ainda com relação a pagamento, qual que é o valor, às vezes, que a gente costuma sugerir, obviamente, um valor baixo, porque os pais também perguntam muito, tá, então quanto que eu devo mandar para ele por mês? Ele precisa ter o famoso pocket money, né? Tipo, ter um dinheirinho no bolso e tal. Qual que é a sugestão de vocês e das escolas com relação a isso? Para nós, né, do nosso programa, geralmente os pais mandam cerca de $150 por mês. Justamente para um passeio, uma compra, gastos pessoais. Alguns alunos gastam menos do que isso, assim, principalmente menino. Menina acaba gastando um pouquinho. Menina até que gasta. Mas o menino, a gente às vezes conversa com eles falam, não, imagina que eu gasto $150 por mês. Meu pai manda $150 a cada 2 meses. Então, depende um pouquinho do aluno. Mas chutando alto aí, $150 por mês. O que já é um valor bem mais baixo em comparação a outros programas, pelo fato de estar quase tudo incluso, né? Então, é bem legal fazer essa continha, colocar aí na ponta do lápis, porque no nosso programa já inclui o almoço, já inclui transporte ida e volta, já inclui seguro-saúde, né? E esses são gastos que ali no dia a dia vão somando e acaba sendo um gasto extra, né? Então, vamos colocar essa média aí de $150 por mês. O que é ótimo, eu acho que é ótimo, porque, né, é um valor muito irrisório, assim, para você considerar para o planejamento e para manter teu filho lá fora. Mas, gente, a bagagem, né, o que você vive durante um programa de high school, e sem considerar que, assim, a melhor fase, às vezes até mais rápida de assimilação do idioma é quando a gente é mais novo. Quanto mais novo a gente absorve mais rápido, né? Então, assim, é importante hoje você tem que ter o segundo idioma, você tem que ter o inglês como segundo idioma, pelo menos o mínimo, né? Então, assim, além de você vai fazer esse planejamento, você sabe quanto que você vai pagar para o seu filho ficar fora, mas você tem que também colocar, de repente, na ponta do lápis, que, assim, a escola de inglês você muito provavelmente não vai precisar pagar mais. Então, exatamente. Exatamente. E assim, eu acho que o High School, ele é um programa, além dele ser especial pelo fato de você poder fazer durante ali o período de ensino médio, ele é um pacote completo mesmo, porque o aluno acaba aprendendo inglês por consequência.
né? Ele não está fazendo um curso de inglês, ele está fazendo ali a escola normalmente, convivendo com nativos, ele faz passeios, faz esporte, faz trabalho comunitário, participa das atividades extracurriculares, mora com uma casa de família ou nos dormitórios da escola e aprende inglês por consequência. Então acaba aprendendo inglês na prática, ali no dia a dia, e a gente percebe assim um aumento no nível de inglês deles, é surreal. A gente conversa com eles assim em julho, e quando a gente fala novamente em dezembro, parece outro adolescente. Até tem a questão também do amadurecimento, de adquirir independência, porque pela primeira vez, assim, fora da zona de conforto, longe dos pais, falando outro idioma, até a comida é diferente, tudo é diferente. Né? Então, exige ali uma maturidade, né? E muitas vezes o aluno acaba adquirindo isso muito rápido no high school. Então, o high school realmente é um programa que proporciona tudo ao mesmo tempo. Isso é muito legal. São ganhos por todos os lados, né? A individualidade que eles aprendem a conquistar, o respeito ao próximo, a diferença, o entendimento, né? De que a gente é diferente um do outro, de que a gente está em diferentes culturas, empatia, enfim, a pessoa volta a outra. Ela, na verdade, assim, até fala, até os pais comentam com a gente. Pelo menos eu tive umas experiências assim, nossa, Bárbara, meu filho voltou outra pessoa. Sempre temos, sempre ouvimos. Ele tá... Parece que cresceu, tipo assim, ficou adulto em 5 meses ou 1 ano. Então, por isso que, assim, é um preço que, enfim, vale muito. A gente ouviu uma vez de uma mãe falando assim, agora meu filho arruma a cama sozinho, eu não preciso mais pedir pra ele. O que vocês fizeram com ele? Mas é porque até tem essa questão cultural, né? E nos Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de cada um faz a sua coisinha ali em casa. Nos Estados Unidos, não, todo mundo tem tarefa, cada um lava a sua roupa. Então, muitas vezes, é a primeira vez que o aluno lava roupa também na vida é no high school. Então, eles acabam voltando mais maduros, mais responsáveis também. Porque isso acaba entrando ali, né, no dia a dia deles. Então, isso assim, é muito legal. É tipo uma atividade que gera mais curiosidade ainda. Porque assim, meu Deus, é assim que lava roupa? Eu não sabia. Então, ele vai aprendendo, ele vai explorando mais. Então, é muito legal, é muito legal. E a gente fala de várias questões, né? Agora a gente tava... Você deu até uma pincelada nessa questão de costumes, de famílias e tal. É outro ponto que gera muita ansiedade em todo mundo. Então, eu acho que é bacana a gente dar uma explorada nisso também. Como que é feita a seleção, quais são as opções que a 3W dá de hospedagens para os estudantes que querem fazer o ensino médio, como que pode ser explorado isso? Não, legal. A gente tem 2 opções de acomodação e a gente sempre fala, a acomodação é uma parte muito importante de qualquer intercâmbio. Do high school especialmente, porque eles são adolescentes, então é tudo mais intenso, né? Uma coisa que um adulto tira de letra, um adolescente já ainda não sabe lidar com todas as situações. Então, a gente toma muito cuidado com a acomodação. Quando o aluno fica em casa de família, que é uma das nossas opções, a gente quer que ele tenha realmente uma experiência com a família, que ele faça parte da família. Então, por isso, todas as famílias da 3W são da comunidade daquela escola que o aluno escolheu. Então, são professores da escola, ou são funcionários, ou os filhos estudam na escola. Então, a gente tem um perfil de família bem participativo, bem acolhedor, que é o que geralmente o brasileiro procura numa casa de família, né? Então, é aquela família que vai assistir o jogo de futebol, vai assistir a peça de teatro, vai levar para viajar, né? Então, em casa de família, o aluno tem bastante contato com a cultura do lugar. E até mesmo essa questão que a gente falou, do dia a dia, da rotina, ver como é que é. Porque é muito diferente a rotina nos Estados Unidos. Você só percebe isso quando você mora numa casa de família. Porque ali nos hábitos deles, né, são completamente diferentes. Né? Até que você comece a pegar o ritmo. Exatamente. Eu morei em casa de família. No início, pra mim, era nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois você pega o ritmo e é isso. Você também absorve pra você coisas que são legais da cultura. Porque a cultura americana, a cultura brasileira, todas as culturas têm coisas muito legais. Então você também pode absorver isso pra você e trazer de volta, né? E é bacana, assim, participar dos feriados. Por exemplo, Halloween, né? Eles sempre vão naquelas plantações de abóbora.
cada um escolhe sua abóbora, depois volta, corta a abóbora, vai fazer trick or treat. Então, assim, são experiências incríveis. Você mora numa casa de família, você tem essa experiência e é uma coisa que guarda, assim, eu guardo pro resto da minha vida. Nunca esqueci. Brasil querendo voltar para os Estados Unidos e morar lá, né? Porque Dá vontade de fazer essas coisas aqui, só que ninguém faz isso aqui, né? Você ir na rua, doces ou travessuras, ninguém faz, mas é tão gostoso, é tão legal, né? O hábito, assim, mas... então, eu acho que essa experiência na casa de família é muito enriquecedora culturalmente falando, né? Realmente morar com uma família americana e ver de perto como que é o dia a dia deles, né? Na casa de família o quarto é individual e a família leva e busca o estudante todos os dias na escola, então não precisa pegar ônibus, nada disso. E é um ponto importante, porque muitas vezes em alguns programas, em algumas modalidades, o aluno tem que realmente aprender a fazer isso sozinho. E é uma das questões que mais geram preocupação, porque como assim? Meu filho nunca fez isso, eu levo e busco desde bebê, e continua sendo bebê, né? Porque assim, como assim eu vou jogar ele numa... eu vou ensinar ele a fazer isso longe de mim, né? Então, e sem estar junto. Então, essa questão do apoio das famílias é sensacional. E aí, vocês também têm boarding school, né? As boardings, que é a modalidade em que o estudante mora dentro do campus, né? Dentro do prédio, das habitações da escola. Exatamente. Então, nós temos várias boarding schools também, né? Que, como você falou, o aluno mora nos dormitórios da escola. Nós temos dois perfis de boarding. A gente tem uma boarding clássica, que o aluno mora realmente dentro do campus da escola. Então, são aqueles campos gigantes e tem um prédio onde ficam os quartos, fica a parte ali de área comum, onde os alunos vivem, né? E a gente tem um perfil de boarding mais moderna, que são casas próximas da escola, como se fosse uma residência estudantil. Então, o aluno caminha até a escola todos os dias também. E nessa modalidade é um perfil diferente, porque nos dormitórios ficam somente os alunos intercambistas, né? Então, em todas as escolas são 90% de alunos americanos, né? Mas no boarding school, na parte ali da acomodação, ficam somente os alunos intercambistas, porque os americanos moram ali com a sua família. Então, o aluno que fica em uma boarding, ele tem mais contato com outras culturas, ele divide a experiência com pessoas que estão na mesma situação que ele, passando ali pelos mesmos desafios, as mesmas novidades. O quarto é duplo, então compartilha o quarto com uma pessoa de outra nacionalidade, né? Então, é um perfil um pouquinho diferente de acomodação. Geralmente, também é um perfil de acomodação bacana para quem já pensa em fazer universidade nos Estados Unidos depois, por exemplo, porque as universidades nos Estados Unidos, as universidades, eles moram nos dormitórios, então quem fica em boarding school já vai sentir como é que é o esquema ali, já vai se adaptando, né? Então, esses são os dois perfis de acomodação. Novamente, não tem melhor nem pior. Tem alunos que querem muito uma experiência em casa de família e outros que preferem no boarding. É uma questão da gente conhecer o aluno e oferecer ver ali qual é a melhor opção para ele. Sim. E aí, assim, a gente falou um pouquinho sobre as questões de os feriados, como que funcionam. A escola para de funcionar, não para. Quanto tempo, né, que o estudante fica com a escola, na escola, atividades da escola, o que ele costuma fazer. É muito perguntada essa questão, tipo de rotina, sabe? Então, eu acho que é bacana se a gente puder comentar um pouquinho sobre essa questão da rotina também. Tá. Começando, então, falando um pouquinho sobre datas de embarque, né? Até para a gente poder falar dos breaks da escola. Então, o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto, né? E aí ele vai de agosto até maio do ano seguinte. O aluno que faz high school, ele tem duas possibilidades aí de duração. Ele pode fazer um semestre letivo, então ele estuda de agosto até dezembro,
ou ele pode estudar também de janeiro a maio. E o aluno que faz o ano letivo completo estuda de agosto a maio. E durante o ano letivo, nós temos 3 breaks, né, que são feriados, que aí eles estendem a semana inteira sem aula. Aqui em São Paulo a gente tem semana do saco cheio em algumas escolas, então é mais ou menos a mesma ideia, tá? E aí o primeiro break no feriado de Ação de Graças, que acontece em novembro. Então, uma semana ali não tem aula. O segundo break é entre Natal e Ano Novo. Então, nos Estados Unidos, eles não têm férias longas no final do ano. Eles param aí por umas 2 semanas. Então, geralmente, eles estudam até o dia 20 de dezembro e voltam no dia 5 de janeiro. Então, nesse período, também não tem aula. E o terceiro break é um break de primavera, que é o Spring Break, que pode acontecer em março ou abril. Isso aí varia de acordo com a escola. Então, nesses 3 breaks, o aluno não tem aulas. O aluno que fica em casa de família, ele pode continuar ali com a família, pode passar o feriado com eles, não tem problema nenhum. Já os alunos que ficam no boarding school, ali o dormitório também fecha. Então, é legal esse aluno já se programar, né? Ele já sabe disso antes de embarcar, porque nesse período do break de Ação de Graças e de Spring Break, a escola promove viagens. Então, é uma viagem para todos os estudantes ali fazerem juntos, sempre com acompanhamento de um adulto. E no Christmas Break, que é o break de Natal e Ano Novo, não tem viagem por ser um feriado religioso, então a escola realmente não oferece uma viagem nesse feriado. É recomendado que o aluno ou volte para o Brasil para passar as férias aqui, até dar uma quebrada na saudade e tudo mais, ou muitas famílias vão para lá também, né? Passam o Natal, passam o Ano Novo, aproveitam para viajar pelos Estados Unidos, e aí fica a critério das famílias, né? Então, nesses 3 períodos, são os períodos aí que o aluno não tem aula, né? E em termos de atividades, tem muita opção sempre de atividade. Algumas são oferecidas ali, eles vão fazer junto com a casa de família, ou eles se reúnem entre amigos. A gente está muito afim de ir para Disney, por exemplo. Eles se reúnem, organizam um fim de semana, vai um adulto junto sempre. E a escola também promove essas atividades. Pelo menos uma vez por mês tem uma excursão, um passeio promovido pela escola. E geralmente esses passeios são oferecidos para os alunos internacionais, mas os americanos também podem ir. Então, opção de passeio não falta, né? Os alunos sempre têm muita atividade. A gente observa no Instagram deles, eles estão sempre passeando. Então, sempre tem bastante coisa. Com certeza. Cheio de passeio, né? Sempre. Bom, e aí o que a gente não abordou ainda? A gente falou de acomodação, a gente já falou da rotina, né? Que a gente acabou de comentar um pouquinho. A duração, as datas, os tipos de acomodação. E aí a gente ficou de falar um pouquinho de mais um pouco sobre a questão dos benefícios da escola particular, né? Porque Isso. Tem essa questão do suporte e tudo mais. E a questão dos esportes. Então, assim, a gente sabe que esporte é uma obrigação, uma coisa, né, que tem que fazer. Que o aluno muitas vezes escolhe o que quer fazer. Quais são os esportes mais praticados, os que são mais procurados? Tem todos os esportes? Como que funciona? Não, legal. Primeiro, deixa eu só responder essa perguntinha aqui do Gilson, se os passeios são pagos ou estão inclusos no valor. Os passeios acadêmicos propostos pela escola, então vamos todos num museu, vamos todos num planetário, por conta de alguma atividade acadêmica, estão sempre inclusos, tá? Outros passeios somente de lazer são pagos à parte. Tá? Até aí entra aqueles $150, entra para esses gastos de passeio também, né? E ainda complementando um pouquinho sobre a rotina do aluno que eu esqueci de falar, o dia a dia deles é bem diferente daqui do brasileiro. Geralmente o brasileiro estuda até meio-dia, 1 hora, e à tarde livre, né? E nos Estados Unidos não, eles estudam o dia todo. Eles geralmente ficam aí das 8 até as 4 ou 5 horas na escola. Então é um perfil diferente, mas é muito dinâmico, né? Porque eles trocam de sala de aula, eles não ficam o dia inteiro na mesma carteira, só copiando da lousa, as aulas são muito práticas, então agora tem uma aula de laboratório. Né? Tem algumas tem mais tem almoço.
Sim. Né? Tem almoço, então pode ser que agora tenha uma aula no laboratório, depois vai para um esporte, depois tem um teatro, aí tem uma aula de história, então é tudo muito dinâmico, é bem legal, eles se dedicam bastante à escola durante a semana. Então, para o aluno brasileiro é um pouquinho diferente isso, no início precisa virar a chavinha ali, mas depois vai super bem, até porque eles não estudam tantas matérias quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente estuda 10, 12 matérias, né? Lá eles estudam as 5 obrigatórias, que a gente comentou, mais 2 opcionais. Então são 7 no máximo. Então é bem legal. Eles escolhem as matérias. Então eles estudam aquilo que eles gostam, né? E essas opcionais, o que, por exemplo, de opcional? Então, nos Estados Unidos é diferente o sistema educacional americano, porque eles já proporcionam para os alunos, para os adolescentes, matérias focadas em carreiras durante o high school. Então, o aluno sai do high school já sabendo melhor o que ele quer fazer na faculdade. Então, alguns exemplos de matérias. Anatomia. Então, quem quer fazer medicina já pode fazer uma aula de anatomia no ensino médio. Pode fazer uma introdução à engenharia, psicologia, jornalismo, biologia marinha, marketing, negócios. Então, são várias matérias super legais. Então, é bem legal porque os alunos conseguem focar naquilo que eles gostam e já ter ali uma ideia do que eles querem fazer na faculdade, né? Não saem tão perdidos do ensino médio. Eles já conseguem ter aí uma boa ideia do que eles vão fazer. Então, por isso eles acabam gostando muito da rotina, porque eles vão realmente estudar aquilo que eles gostam, né? Não precisa ser aquelas 15 matérias que eu não escolhi. Lá não, eles escolheram. Então, é diferente, né, o dia a dia. Uma que a gente tinha comentado era sobre essa questão do controle de alunos por sala de aula, né? Vocês também têm uma questão de números um pouquinho mais reduzidos de estudantes para gerar um pouquinho de atenção até maior, né, dos professores com os alunos que precisam de maior atenção. Exatamente. Então, isso até entra nos benefícios da escola particular. Então, já vou listar aqui alguns. A gente foi falando no decorrer da live, mas recapitulando, né? Então, nas escolas particulares, 90% dos alunos são americanos. Então, a ideia é que esse aluno realmente conviva com nativos, que ele viva com americanos, faça amizade com americanos. E um dos grandes motivos é justamente esse que você acabou de falar. As turmas são sempre reduzidas. Então, a gente tem de 10 a 20 alunos em sala de aula. Isso varia de acordo com a escola, de acordo com a matéria, mas em comparação com outras escolas públicas, que às vezes tem 40 alunos em sala de aula, é um número bem mais baixo. Então, realmente, o professor consegue dar atenção individualizada para cada aluno, e eles sempre falam assim: lição é para fazer em casa, em sala de aula é para todo mundo debater, é para todo mundo falar, é para ter apresentação. Então as aulas são realmente dinâmicas, eles não ficam só copiando o que o professor está falando, pelo contrário, eles são muito desafiados, mas é claro que num bom sentido, em sala de aula. Então também o desenvolvimento acadêmico deles é incrível, não somente o inglês, né? E eles acabam convivendo com boa parte de americanos na sala, né? Já que são aí 10 alunos em sala de aula e 90% são americanos, realmente, assim, é muito bom. Eles fazem a dupla com americanos, os trabalhos em grupo. Então, isso é um grande ponto positivo, né? Essa questão de conviver com americanos. São outras pessoas, né? Totalmente, porque completamente. É um exercício, uma rotina de imersão muito intensa. E aí, outra coisa que eu achei muito bacana aqui a gente comentar, além da porcentagem também de alunos e tal, muitas vezes também perguntam qual é o número de brasileiros. Será que o programa vai limitar o número de brasileiros na minha sala de aula? Eu vou encontrar muito brasileiro? A gente já sabe que realmente a intenção é que eles façam essa imersão com americanos. Mas como é feito esse controle por aí? Então, 10% dos alunos da escola são internacionais e dentro desses 10% a gente tem um mix de nacionalidade. Então, a escola ela determina pra gente, esse ano vocês podem matricular 3 alunos brasileiros. E quando a gente matricula esses 3, não pode mais, porque
se você matricula mais um, vai bagunçar esse mix. Então, a ideia é que realmente tenha um pouquinho de cada nacionalidade, né? Então, por isso que é interessante a gente sempre também ver com antecedência. Tem escolas que realmente nos dão 2 vagas, 3 vagas. E elas acabam até que rápido, né? Temos escolas que, por exemplo, já não tem vagas para o ano que vem, em agosto do ano que vem. Então, esse mix é feito muito bem para o aluno não ficar ali somente com brasileiros, porque se você está com brasileiros, você vai falar português, é natural, você está longe do seu país, você vai querer correr para o brasileiro, é normal. Então, evitando isso ao máximo, né, você acaba praticando muito mais o inglês. É claro que pode ter outro brasileiro na escola, e é até interessante ter, mas como cada um tem uma rotina diferente, eles acabam não se vendo no dia a dia. Então, eles acabam se vendo só no final de semana, quando vão fazer um passeio, uma atividade. Então, no dia a dia mesmo, eles acabam só falando inglês, né? Sim, Praticamente 100% do então, tempo. assim, gente, você vai colocar, gente, vou fazer o ensino médio fora, tá? Então, assim, sua sala vai ficar cheia de brasileiros? Não, não vai, isso não existe. A Não. ideia é realmente viver a rotina americana. Então, você vai estudar numa escola em que estão todos os americanos ali também aprendendo, né, atendendo a grade curricular de estudos, que é importante para todo mundo. Então, não é uma coisa como um risco que você correria num programa de férias, né? Que aí é uma coisa que é um pouquinho menos controlada, é outro tipo de perfil, não tem nada a ver com o programa de ensino médio. Sabe uma outra coisa que eu achei super bacana, Andréa, sobre a questão do planejamento e das vantagens que tem nessa questão de planejamento de carreira. Então, a gente comentou um pouquinho dessas adicionais, tipo para quem quer fazer medicina, para quem quer fazer engenharia. Fala um pouquinho pra gente, só pra gente fechar. Meu, a gente já tá acabando a live, você tem noção? É muita coisa, né? High school a gente fica horas. Mas esse é mais um dos benefícios das escolas, porque elas têm essa preparação para a universidade. Então, seja para o aluno que quer fazer a universidade lá nos Estados Unidos, que aí realmente é interessante fazer uma preparação específica, porque a nossa preparação aqui no Brasil é diferente da dos Estados Unidos. Aqui a gente se prepara para Enem, para vestibular, e lá não é bem assim. Eles montam um currículo, né, para mandar para as universidades. Esse currículo, ele é montado nos 4 anos de high school, que lá a partir do 9º ano já é high school, né? Então, o processo é diferente. Então, o aluno que quer fazer universidade nos Estados Unidos depois, é super recomendável ir para uma escola que tem essa preparação. Por quê? Na primeira semana de aula, ele vai bater um papo com um conselheiro vocacional e juntos eles vão traçar um plano de estudos, né? Então, o conselheiro vai indicar quais são as melhores escolas, aliás, quais são as melhores matérias, quais são as melhores atividades extracurriculares, o trabalho voluntário, o que esse aluno pode fazer para atingir o objetivo ao final do programa. E o aluno que volta para o Brasil também, porque ele acaba tendo justamente isso que a gente falou, oportunidade de estudar matérias que aqui no Brasil ele não teria. Ele pode estudar uma anatomia, ele pode fazer um trabalho voluntário num hospital, por exemplo. São coisas que aqui no Brasil a gente não tem acesso tão fácil, né? Então, essa preparação bem personalizada para cada aluno é mais uma vantagem das escolas particulares. E o professor em sala de aula, ele está alinhado a esse plano de estudos. Então, ele sabe muito bem o que aquele aluno especificamente precisa, o outro precisa de outra coisa e assim por diante. Então, a atenção é muito bacana, é muito personalizado. Cada um tem como se fosse um pacote diferente, né? Porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Então tá tudo bem. Vamos montar um pacote diferente para Bárbara, outro para Andréa, e cada uma vai seguir ali um plano diferente, mesmo estudando na mesma escola, né? E isso é muito legal. O aluno volta já sabendo muito melhor o que quer fazer na faculdade, né? Ou fica lá, faz universidade depois nos Estados Unidos. Até um pouco mais afiado para o que ele precisa saber antes mesmo de se planejar com a faculdade, né? Então, assim, eu quero fazer uma coisa na área da saúde. Eu estudei mais sobre biologia, anatomia. Eu tive um contato maior com isso porque eu consegui planejar essa grade curricular, né, de matérias no meu high school. Então, é muito legal.
Muito legal. Exatamente. E até falando sobre o esporte que você questionou, né? Essa é uma parte muito importante também do high school. E os Estados Unidos, de maneira geral, eles dão muito valor para o esporte. Não à toa eles são os melhores sempre nas Olimpíadas, em tudo que a gente vê eles se destacam, né? E no caso da escola particular, a gente consegue dar um foco ainda melhor no esporte. Porque para a escola pública, existem algumas restrições. Alguns estados não permitem que um aluno faça parte do time oficial da escola, né? Ele sempre tem um time oficial que compete, participa dos campeonatos estaduais, e a escola pública tem uma certa restrição, o aluno estrangeiro não pode fazer parte do time oficial. Na escola particular, que são as nossas escolas, não existe essa restrição. Então, para um aluno, por exemplo, que você perguntou quais esportes são mais procurados, geralmente é o futebol, o vôlei, basquete, são os 3 mais procurados. Então, um aluno que joga futebol muito bem, por exemplo, ele tem a oportunidade de ir para estudar no high school, participar do time oficial da escola e, de repente, se ele pensa em fazer universidade depois nos Estados Unidos, ele pode conseguir uma bolsa de estudos atlética para a universidade, porque ele jogou no time oficial da escola, então ele se destacou, ele tem isso no currículo dele, viram ele jogando. Então, essa parte de esporte, quando o aluno quer focar em um esporte, é sempre interessante fazer a escola particular, porque ele tem mais visibilidade na escola particular. Então, é mais aí uma opção. Inclusive, assim, é uma informação importante para a gente já coletar no início da sua inscrição. Então, assim, qual que é a meta, qual que é o mais importante para mim? Olha, eu sonho em fazer em high school, mas eu sou apaixonada por futebol, então eu tenho que fazer futebol. E aí, o leque de escolas já fica mais focado para o que você está procurando. Então, são informações importantes e que faz parte da entrevista que a gente faz com você no começo, antes de você fazer a sua inscrição e começar toda a parte burocrática. Tudo isso é necessário. E que vai até rolar aí, né? Tipo, em entrevista com vocês, inclusive, quando vocês fizerem contato com o estudante e tudo mais. Os pais também têm, né, acesso a falar também com vocês. A gente faz um atendimento vinculado, é só chamar a Andréia pedindo socorro. Vem cá, ajuda a gente faz com o pessoal. Sim, com certeza. E essa informação é bem importante, porque ela pode determinar o melhor programa para aquele aluno, né? Então, até mesmo essa questão de esportes ainda, os esportes nos Estados Unidos são sazonais, então eles não acontecem o ano inteiro. O aluno não joga futebol o ano todo. Temos algumas exceções, mas eles são sempre divididos por temporada. Então tem a temporada de outono, que acontece de agosto a outubro, a temporada de inverno de novembro a janeiro e a temporada de primavera de fevereiro a maio. Então até isso a gente precisa garantir que o aluno embarque na data certa para pegar a temporada daquele esporte que ele tem interesse. Então, quando for esporte, a gente precisa se atentar ainda mais nisso. Por isso que esse bate-papo, essas conversas que a gente faz são super importantes, que assim a gente vai alinhando até chegar na melhor escola, né? Exatamente. Mas a gente ainda tinha mais coisa para fazer, e por isso que a gente até comentou que muito provavelmente a gente vai fazer uma próxima live para dar a continuação, porque assim, tem mais coisa ainda para falar. A gente tem a questão das bolsas, né? Que, tipo assim, as escolas... Tem escola que estão com 40%, 50% de bolsa, né? Que é muito bom. E também tem a questão dos programas de férias, não é? Que a gente tinha também. Não vou dar spoiler, fica para a próxima live. Mas sim, temos um programa que se chama Mini High School, que é um programa de curta duração para quem quer ter aí o gostinho do high school durante as férias. Então, vamos falar na próxima live sobre esse programa que também é incrível. É mais uma opção, uma alternativa aí para quem não quer se comprometer com muito tempo fora, não quer perder aulas no Brasil, mas queria muito ter a experiência do high school. Então, a gente tem o Mini High School. Já estão tudo curioso querendo saber. Sem spoiler, só isso. O que você tem pra gente falar, André? Porque eu perguntei tanta coisa que eu já nem sei se ficou faltando alguma coisa. O que você acha? Eu acho que tá bem né? Eu acho que a gente pode, de repente, na próxima, falar um pouquinho aí sobre algumas escolas que estão com preço bem legal. A gente dá uma pincelada em algumas, né? Só para ter ainda uma ideia melhor de como funciona cada uma. E aí a gente fala sobre o Mini High School. E se surgir qualquer dúvida, qualquer outro tópico aí, também a gente fala na próxima live. Mas acho que deu para ter uma boa ideia, né?
Deu para ter uma excelente ideia. Acho que já dá uma desenhada um pouquinho aí na questão do planejamento para algumas pessoas. E se surgirem, né, depois essa live vai ficar salva, vai ficar no IGTV. Quem quiser tirar dúvida, manda as dúvidas. A gente vai postar também sobre a próxima data da próxima live. Então, já vão conseguir saber quando vai ser. E se quiserem participar para tirar essas dúvidas, a gente também vai tirar lá. Então, sem mais spoilers, né? Estreia tem tipo 5 minutos. Então, assim, eu vou agradecer a galera que assistiu a live e vou agradecer muito você de ter marcado essa live com a gente, que é muito bacana. Ah, eu que agradeço. Foi muito legal, muita informação, né? A gente vai deixar o pessoal aí com a cabecinha fervendo de informação. Mas foi ótimo, para esclareceu muito. Muito obrigada, eu que agradeço o tempo aí, o espaço, e já tô ansiosa pela próxima. Sim, vai ter. A gente vai marcar e aí a gente vai marcar aqui, a gente vai colocar no Stories, todo mundo vai ficar sabendo data, horário, e aí a gente dá continuação, Perfeito. Foca, né? Dá uma pincelada e foca aí no mini high school para todo mundo conhecer. Fechado. Vai ficar no IGTV 24 horas, alguma coisa? Vai? Eu acho que Beleza. o IGTV não tá mais 24 horas, ele fica realmente salvo como um vídeo tá. da TV, que é ótimo. Legal. Acesso. E aí, isso mesmo. Daqui a pouquinho já tá disponível aí no feed, tá bom? Combinado. Obrigada, Bárbara. André, um beijo, foi ótimo. Foi ótimo. Bora até mais. Até mais. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.